Irmão, o diabo quer que você acredite que você pode viver só. Mas eu já falei que o distanciamento é o caminho da queda. É o caminho da queda. Quem não tem uma comunidade, uma igreja, uma liderança, um pastor, quem vive sozinho caminha para a morte. Quem vive sozinho caminha pelo caminho da queda. Nós somos a família de Deus, membros do corpo de Cristo. Membros de um corpo significa que cada um de nós é alguma coisa e exerce uma função. Até o dedo mindinho do pé ajuda você a ficar equilibrado. É mentira do diabo. O marketing do diabo quer fazer você acreditar que você tem que buscar prazer a qualquer tempo. Nós vivemos uma sociedade imediatista, de gente que quer prazer a qualquer custo e instantaneamente. Deixa eu te falar, nem as nossas crianças têm paciência de esperar, por exemplo, um vídeo começar a rodar. Quando o vídeo trava, o meu filho de 3 anos, que a gente tenta não deixar no celular, mas a gente deixa um pouco, né, irmão? Para a gente poder viver. Mas quando o vídeo trava, ele diz assim: acabou a internet, joga. Nós vivemos uma sociedade, então já estou dando a dica, não dá seu celular na mão dele, fica de olho. Se você der que eu não vou pagar, você vai esperar ele fazer 18 anos para ele trabalhar e pagar, aí, entendeu? Amém. Não vou pagar o celular de ninguém. Amém? Eu quero te dizer que nós vivemos numa sociedade que quer ter prazer a qualquer custo, e na igreja nós também vemos pessoas assim. Se o culto não está muito bom, se o louvor desafinou, se o culto passou do horário, se não me agradou, não está bom para mim. É o marketing do inferno. Você não precisa não, de igreja não. Fica deitado na sua cama, assiste o culto lá da sua casa. Irmão, dê glória a Deus, porque você tem essas suas 2 perninhas aí, seus 2 bracinhos e saúde para sair da sua casa e vir até a igreja, porque eu te garanto que tem pessoas no leito agora que gostariam muito de ter a oportunidade de sair daquele leito e estar nesse lugar. Quando você não pode estar é uma coisa, mas quando você pode ficar na sua casa, irmão, um dia eu ouvi isso de um juiz. Quando as coisas começaram a voltar da pandemia, ele falou assim: você não sabe o que é ficar impossibilitado de se locomover. Dê graças a Deus que você pode pegar o seu carro e sair andando com ele, vendo a paisagem pela janela. Fiquei quietinha na hora, falei: o senhor tem toda a razão. O diabo quer que você acredita que a prosperidade financeira é que vai trazer a sua felicidade. Irmão, felicidade não tem nada a ver com dinheiro. Isso é mentira do diabo. Você precisa de dinheiro? Precisa sim. Precisa, eu estou falando que você precisa, que você tem que trabalhar. Não é para você pedir as contas no seu emprego, fechar seu negócio e falar que a pastora falou que eu vou viver de luz. Você precisa trabalhar, você precisa de dinheiro, porque até para dar uma cesta básica para alguém, o outro teve que ter dinheiro para comprar. É ou não é? Fala sim, pastor, amém, irmão, você está aí? Você precisa, mas isso não está atrelado à felicidade. Dinheiro na mão de gente crente é uma grande bênção nesse tempo, nessa geração, na igreja. A gente consegue fazer tanta coisa. Tudo isso daqui que você está vendo a gente fez com dinheiro. Não foi só com fé e com oração. A gente orou e teve fé, mas a gente investiu recursos aqui também. Mas o dinheiro não pode ser aquilo que você vive correndo atrás. Tem gente que não vem nem para a igreja, nem vai na célula, porque tem que trabalhar dia e noite, noite e dia, madrugada, final de semana, e não pode parar, porque tem que ter dinheiro. O diabo faz você acreditar que você só terá reconhecimento se você tiver status, e aí tem um monte de gente que vive em função de ser reconhecido. Porque não me deu oportunidade, porque não me chamou para não sei o que, porque não me viu, porque eu limpei a cadeira e não viram que eu limpei, porque eu peguei. Irmão,
Você está fazendo para Deus ou para homens? Quando a gente está trabalhando na casa do Senhor, a gente está fazendo para Deus ou para homens? Essa igreja aqui tem mais de 1000 pessoas, e aqui na rede tem normalmente umas 250 pessoas, mais ou menos. Um dia vai chegar seu dia de subir aqui e pregar, irmão. Se você tem esse desejo, fala pra gente, fala pro seu líder. Como é que a gente vai saber que você quer? Vai demorar um pouco? Vai, porque até todo mundo pregar vai demorar alguns anos. Mas vai chegar a sua vez. E Deus te deu a oportunidade nessa igreja de você servir numa célula. Você pode abrir sua célula e pregar lá na sua célula. Você pode ser usado pelo Senhor, sem precisar ficar correndo atrás desse reconhecimento. Ai, ninguém me viu, ninguém falou comigo, ninguém me deu um abraço, ninguém me deu parabéns. Eu vou embora e não vou voltar mais nessa igreja. Estou exagerando? Não, já vi um monte de gente sair da igreja assim. O diabo quer que você acredite que a sua fé e a sua vida, seu dia a dia, tem nada a ver uma coisa com a outra. Você pode ser crente e vir para a igreja no culto de sábado. Sábado já é até um exagero, né? Mas domingo os crentes dão show, porque a igreja lota. Crente domingueiro é o que mais se vê. Você está de parabéns, tá? Que você é sabadeiro e domingueiro. Amém, em nome de Jesus. Mas o que eu quero dizer é que o diabo vai falar para você que você pode vir na igreja no domingo à noite. Mas na segunda-feira, sua vida, irmão, sua vida é normal. Você tem que fazer alguma coisa que vai te dar alguma vantagem. Pode até não ser muito lícito, mas faz. Porque a sua fé e a sua vida secular não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu acho que eu vou dar uma beliscada fora do meu casamento. Pode, porque a sua fé e a sua vida pessoal não tem nada a ver uma coisa com a outra. O diabo quer fazer com que você acredite que as coisas que você faz na sua vida não são espirituais. Mentira do diabo. Eu quero te dizer que tudo que você faz é espiritual. O que você faz no seu trabalho é espiritual. Mas pastora, eu sou vendedora. Pastora, eu sou mecânico. Pastora, eu sou engenheiro. Não sei o que você é. O que você faz é espiritual, porque o que você faz não é só para ganhar um salário no final do mês, é para te dar credibilidade, é para que o seu nome seja honrado, é para que você ganhe valores, é para que a sua fé seja edificada e que outras pessoas sejam salvas através do seu testemunho. Tudo que você faz é espiritual. Nada que você faz na sua vida é desvinculado da sua vida espiritual. Irmão, a gente não é uma pessoa na igreja e outra pessoa em casa. Uma pessoa na igreja e outra pessoa no trabalho. A gente é exatamente a mesma pessoa. Você pode até não pegar o microfone e não pregar no seu trabalho, mas a sua fala tem que ser a fala de alguém que serve ao Senhor. As suas conversas são conversas de alguém que serve ao Senhor. O seu procedimento, a sua forma de se vestir, pregam a Bíblia que você vive. O marketing do diabo quer fazer você acreditar, jovem, que sexo fora do casamento está liberado. Mudou tudo. Os tempos são outros. Tem mais aquela coisa. Você não precisa ser virgem para casar. Seu marido não vai te devolver, igual acontecia com as nossas avós, né? Não, gente, mudou tudo. Agora pode, tá liberado, tá ok. Sexo tá ok. Eu quero te dizer que desde que Deus é Deus, princípios não se negociam. E nós temos que entender que a Bíblia, mesmo que se passem mais 2000 anos, ela não vai ficar ultrapassada e nem retrógrada, porque o que Deus estabeleceu, estabelecido está. E o sexo só é bênção depois do casamento, com a sua esposa, com o seu marido. Sexo fora do casamento, então é o quê? É maldição, é pecado e vai trazer consequências para a sua vida. Quando você estiver fazendo sexo lá, se você não for casado, você vai ficar ouvindo a minha voz no seu ouvido. É maldição, pecado,
Vai pro inferno. Tá profetizado, irmão. É melhor nem fazer, você não vai nem conseguir. Vai ficar tudo morto lá. Não vai nem subir, irmão. Vai passar vergonha. O inferno, o diabo, o capeta quer fazer você acreditar que você não precisa ser tão crente assim, que você pode beber um vinho, tomar uma cerveja, uma cachaçinha, que você pode ir para uma boate, dar uma dançadinha, porque você está muito religioso. Muito prazer. Sabe qual é meu nome? Religiosa. Porque se isso for religiosidade, irmão, o diabo quer que você se destrua. Você percebeu? Que você se autodestrua. Aperte o botão aí. Autodestruição. Exploda. É isso que ele deseja para você. O diabo quer fazer você achar que você está crente demais, que você está religioso demais, que você pode maneirar, que você pode fazer o que você quiser. Sabe o que é isso? Ele quer desconstituir o temor a Deus. O temor do Senhor, ou você tem, ou você não tem. O diabo quer fazer você desconstruir a ideia, e aí ele te chama de fundamentalista, de conservador, de religioso. Posso te falar? Se você for chamado disso, é elogio, viu? Pode me chamar de fundamentalista, de conservadora, de religiosa. Isso para mim é elogio. E toma cuidado, viu, irmão? Você que aponta o dedo e fala que o seu irmão está crente demais, está indo para a igreja demais, está religioso demais. Toma cuidado, sabe por quê? Porque você está apontando de repente para alguém que Deus valoriza e que Deus admira muito. E quem vai julgar a atitude é Ele e não é você. E eu e você não fomos colocados como juízes na vida de ninguém. O marketing do diabo continua o mesmo. O diabo continua usando as mesmas estratégias. O diabo, ele usa às vezes algumas tentações escancaradas. Às vezes ele usa umas outras mais sutis. Sabe quando aparece aquela mulher bonita, 1,80 m, olho azul, cabelo loiro, longo, não sei qual que é o padrão para você de mulher muito bonita, a mais bonita do mundo. E aí ela chega num cara feio de doer, mas muito feio, pior que quem é muito feio? Batoré. Alguém sabe quem é o Batoré? Eu acho que os adolescentes não sabem, só os velhos vão saber, né? Um cara muito feio e fala pra ele assim: você é o sonho da minha vida. Que é isso, irmão? Que é isso? É o capeta. Irmão, isso não existe no planeta Terra. Aí o cara feinho, se ele tiver Espírito Santo de Deus, ele fala assim: ô minha filha, sai pra lá, eu tenho espelho na minha casa, sai, chuta que é laço, né, a bonitona. Às vezes ele vai fazer de uma forma escancarada assim, às vezes ele vai fazer de forma sutil. Aquela moça que não é tão bonita assim, mas que é tão simpática no trabalho, que todo dia, ai, bom dia, tudo bem, ai, todo dia, até o idiota cair. O diabo faz com que a cara bonitão lá na academia, entendeu? A moça elogia: ai, eu admiro tanto seu trabalho, Irmão, o negócio pode vir velado. Ó, deu um problema lá no meu CPF, no banco, e eu precisava fazer um negócio aqui, muito bom, vai dar muito dinheiro. Você não pode emprestar seu CPF para mim? Mas é muito bom, porque aí eu vou ganhar muito dinheiro, vai dar. Se você não quiser, beleza, não tem problema. Eu posso falar com outra pessoa: é que eu gosto muito de você, eu queria muito abençoar a sua vida. Eu vou fazer o seguinte: eu vou te dar 10 mil por mês. Tá bom para você 10 mil? Você só me empresta seu CPF. Olha, você fala: eu ganho 2, vou ganhar 10.
Parece bom, né? A Polícia Federal batendo na sua casa depois e levando você preso. Às vezes o diabo faz coisas sutis. Às vezes ele vai usar coisas escancaradas. Como ele fez com Eva, ele foi sutil. Ele falou assim: ai, Deus falou que não podia comer daquela árvore. Ai, Deus é fogo, viu? De novo essa história. Não, você pode comer sim. Você não vai morrer não. Você só vai ficar sabendo a verdade, o bem e o mal. Ela falou a verdade para Eva, irmão? Falou. Porque no momento que ela comeu a fruta, ela ficou sabendo mesmo o bem e o mal. Ela só não contou toda a verdade. Que a partir dali, todas as decisões conscientes que ela começasse a tomar, que a partir dali, todas as vontades deliberadas que ela tivesse, que ela desse aso a essas vontades, que a partir dali, tudo que ela fizesse teria uma consequência, que a consequência seria a morte eterna. Falando de morte física, de morte eterna. A gente comete o mesmo erro que Eva cometeu. Eu vou tentar ser bem rápida para terminar. Sabe o que Eva fez? Dialogou com o diabo. Quando a serpente começou a conversar com ela, a serpente falou assim para ela: não, boba, mentira isso daí, Deus mentiu, nada a ver. Irmão, Deus criou a Eva. Pensa comigo. Deus colocou a Eva no jardim. Deus ia lá falar com ela todos os dias. Deus deu tudo que ela precisava. Deus perfeito. A serpente fala para ela que Deus mentiu e ela continuou ouvindo a história. Deus mentiu, e fica ouvindo o que a serpente está falando, o que o enviado do inferno está falando. Eu quero te dizer que algumas vezes a gente cai no mesmo engodo, no mesmo marketing, porque a gente dá munição para o diabo. As pessoas vêm, se levantam, o diabo levanta pessoas para falar mal de você, falar mal da igreja, falar mal do teu líder, falar mal do líder de célula, falar mal do pastor, e você fica o quê? Escutando. Fala aí então. Você continua dando ouvidos, a gente continua ouvindo. Tem conversa que não é nem para continuar. É você que tem que parar na hora. Começou a falar mal do teu líder de célula, do teu líder de geração, do teu pastor, da tua igreja, de gente que é uma bênção na sua vida. É ou não é? É, né? Senão você não estaria aqui. Que é uma referência para você. É ou não é? É. São pessoas que estão aqui no altar. Você quer ser parecido ou não? Quer alguma característica, pelo menos, você quer copiar, eu imagino. Irmão, você pode falar, pode parar. Faz o seguinte, essa coisa que você está me falando aí, você já falou para ele? Você já falou para ela? Não, não falei, então você vai falar até amanhã, porque se você não falar, falo eu. Acabou, nunca mais vão chegar no seu ouvido para falar mal de alguém dessa igreja ou da sua família. Irmão, tem conversa que a gente tem que parar. A gente cai no erro de ficar dando ouvido para o diabo. A gente cai no erro de querer ter o prazer momentâneo, como Eva quis. Mas a longo prazo, ela só teve destruição. Ela só teve destruição. Ela sentiu vergonha. Logo depois, o texto vai dizer que quando eles comeram, eles perceberam que eles estavam nus e eles sentiram vergonha. O pecado só nos traz vergonha. A segunda coisa que aconteceu com ela, ela fugiu de Deus. O Senhor apareceu naquela tarde para conversar com eles. E Ele perguntou: onde que vocês estão? A gente ouviu os seus passos, Senhor, e nós nos escondemos. Olha o que o pecado faz. Faz você fugir de Deus, fugir da igreja, fugir da célula, fugir do líder. Normalmente. Quem não começa a não atender as ligações, quem começa a não aparecer, quem começa a não dar nenhum tipo de relatório, está fugindo.
Porque deixou entrar algum pecado no coração. Não estou falando de pecado grave, se é que a gente pode escalonar pecado. Pecado é pecado. Mas porque deixou alguma coisa entrar no coração. Foge da presença de Deus. Se justifica. Já viu gente assim? Ah, eu fiz, mas eu fiz porque o fulano estava fazendo também. Que é o que a Eva fez. É o que Adão fez, eu comi. Mas eu comi por culpa sua, Deus. Porque foi o Senhor que escolheu aquela mulher. E aquela mulher que me deu. Foge da autorresponsabilidade. E ainda traz dor e morte. A equipe pode subir. A Bíblia vai dizer que depois do pecado, o Senhor deu uma sentença para Eva e para Adão. A sentença de Eva foi: você vai ter dores na hora do parto. Maldita Eva. Quando a gente chegar lá no céu, a gente vai se encontrar. Quem teve parto normal, vem comigo, que a gente vai pegar a Eva de jeito, né? As que tiveram parto normal, as que tiveram cesárea também, porque ia sair tudo, irmão, no normal e sem dor. Ô, Jesus, a gente vai todo mundo fazer um mutirão para pegar a Eva. E para o homem, Deus também deu uma sentença: você vai ter que trabalhar, a terra vai ficar difícil de cultivar, e você vai ter que ganhar o seu pão com o suor do seu rosto. E aí por isso você levanta às 5 da manhã para pegar o ônibus, para chegar no seu trabalho às 8, para ouvir o seu chefe gritando no seu ouvido que você tem que bater meta, senão você vai ser mandado embora. Tudo culpa do pecado de Adão. Aí os homens podem pegar ele também. A última coisa que o pecado faz é gerar a morte. A palavra vai dizer que todos pecaram e precisam da glória de Deus. E o salário do pecado é a morte. Lá no livro de Romanos. O primeiro Adão caiu no marketing do pecado e fez toda essa desgraçaiada que a gente passa hoje. Mas o Senhor levantou um segundo homem. Um segundo Adão, perfeito, que venceu o pecado. Eu precisava de mais meia hora para falar de Jesus aqui. Como o diabo usou exatamente as mesmas estratégias de marketing que ele usou com Eva, ele usou com Jesus no deserto, exatamente do mesmo jeito. Chamar atenção, criar o desejo, fazer com que ele agisse. O diabo fez exatamente da mesma forma. Mas nós temos um Pai perfeito. Isso, irmão, é para que você saia daqui nessa noite consciente que você pode vencer essa batalha contra o pecado. Que eu e você nos levantamos toda manhã para lutar contra o pecado e para sermos mais santos e nos aproximarmos mais de Deus. E que nós podemos, ao exemplo de Jesus, sair vencedores sobre o diabo, sobre o plano do inferno. É para você se levantar toda manhã e se lembrar que todas as facilidades que aparecerem na sua frente precisam ser bem analisadas. Porque o diabo continua arquitetando uma estratégia de marketing sutil ou escancarada, não importa, mas ele continua fazendo a mesma coisa, porque ele quer que você morra no inferno. Eu queria que você se colocasse de pé agora, porque hoje a gente vai sair daqui com uma consciência. Quando o pecado bater na nossa porta, quando as oportunidades, o marketing do diabo acontecer na sua frente e vierem as oportunidades do inferno para você ser pego
por Satanás, você vai se levantar, vai pisar na cabeça da serpente e vai dizer aqui: não, Satanás, eu sei quais são as suas estratégias, mas eu sei que eu posso vencê-las no nome de Jesus, com a palavra de Deus, com a oração, com o jejum. Irmão, se a gente chegar lá em Jesus, o segundo Adão, ele só venceu o marketing do inferno porque ele estava orando e jejuando há 40 dias. Porque ele meditava na palavra a ponto de ter a palavra na ponta da língua. Você sem oração, sem jejum, sem palavra, é um palhaço na mão do diabo e vai cair em todas as estratégias de marketing do inferno. Se você não aproveitar essas palavras aqui e não vigiar a sua conduta, sem oração, sem jejum e sem palavra, o diabo vai fazer você um palhaço. Você vai cair, vai passar vergonha, vai ter consequência, vai ter dor. A Tainá disse aqui, tem tantos aqui que são tão jovens. Ela falou que ela é uma jovem senhora de 30, eu sou uma jovem senhora de quase 40. Talvez você tenha 12, 13, 15, 20. Eu quero que você evite passar 20, 30, 40, 50, 80 anos. Quantos anos você for viver ainda? Espero que muitos. Sendo um palhaço na mão do diabo, caindo nas armadilhas do inferno. Você pode fechar seus olhos? Ah, Deus, como nós temos sido presa fácil do diabo. Você pode olhar aí para dentro de você agora e se lembrar quantas vezes o diabo fez você cair. Quantas vezes você negociou o seu casamento? Quantas vezes você foi infiel até no seu pensamento? Quantas vezes as estratégias do diabo te enlaçaram e você negociou o tempo com a sua família ou com seus filhos para acessar coisas que o diabo colocou na sua mão? Você pode se lembrar de quantas vezes você foi uma presa fácil do diabo, que conseguiu te enganar, que usaram o teu nome e sujaram o teu nome, você teve que pagar um preço por isso. Você pode se lembrar de quantas vezes o diabo tem dado oportunidades e propostas para fazer você cair. Você tem quase acreditado, você está quase caindo. Você se lembra nessa semana aquela oportunidade que apareceu e que você quase pegou? Ah, Deus, nós temos sido presa fácil do diabo. Mas que bom que a tua palavra ilumina a nossa mente, os nossos caminhos. Que bom que nós somos jovens, que temos orientação, que temos direção. Que bom, Deus, que nós estamos na tua casa nessa noite. Que bom que esses jovens, esses adolescentes vieram até aqui hoje. Que bom que esses pais trouxeram seus filhos até a tua casa, para que a gente entenda qual é a estratégia do diabo e a gente não caia nela. Coloca a mão na sua cabeça agora e diz para o Senhor: Deus, eu não quero cair nas estratégias do diabo. Eu quero ser santa, eu quero ser santo, eu quero ser tão santo, a ponto das pessoas me apontarem e dizerem: você é muito santo. E eu vou responder: sim, eu sou muito santo. Sem me envergonhar, sem querer parecer legal, sem querer parecer com as outras pessoas, porque eu não sou como elas. O Senhor tem um plano perfeito para mim.
Me ajuda, Senhor, aqui, ó, na minha mente. Blinda a minha mente. Blinda os meus olhos contra as estratégias do diabo. Que eu não seja presa fácil de Satanás. Que essa palavra me ajude, Senhor, a entender o que eu devo fazer para permanecer santo, escolhido, separado e caminhando para o Senhor em santidade. Espírito Santo, obrigada por essa palavra. Obrigada porque o Senhor sempre nos alerta. Nessa semana, Espírito Santo, saia conosco pelas ruas, nas nossas casas, nos nossos trabalhos, nas nossas faculdades, nas escolas, aonde nós tivermos que ir. Venha conosco, nos alertando contra a estratégia do diabo para nos enganar. Venha conosco, Espírito Santo, frustrando os planos do diabo. Venha conosco, Espírito Santo, nos ajudando a nos manter firmes acima do pecado. Acima do pecado. Nós temos uma natureza pecaminosa, mas nós queremos ser santos como o Senhor. Nós temos o pecado no nosso DNA, mas nós não somos pecadores deliberados. Nós somos pecadores arrependidos e justificados. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, ajuda esses jovens. Ajuda eles. Quando eles estiverem no momento de decisão, quando eles tiverem que optar sobre o que fazer, com quem andar, com quem se deitar, aonde ir, aonde entrar, o que beber. Deus ajuda eles a tomarem a decisão pela santidade. Protege-os de serem palhaços na mão do diabo. Coloca, Deus, na mente deles e no coração deles essa identidade de que eles são filhos separados, escolhidos, santos, com um propósito, com um plano e com um galardão que os aguarda em nome de Jesus. Que nós possamos ver claramente a ação do diabo, para que nós possamos nos desviar dela e nos mantermos na tua rota. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Você entendeu tudo do marketing do diabo? Ou eu vou ter que pregar tudo de novo? Entendeu?